Fala rapaziada, beleza? Me chamo aqui. Hoje eu vou estar mostrando para vocês um layout que eu escolhi, onde eu vou estar convertendo de Figma para um site, uma página, como uma landing page em HTML, CSS, JavaScript. E posteriormente a gente vai converter esse mesmo site, essa mesma página, para um tema de WordPress, tá? Onde a gente vai criar alguns campos e tornar tudo dinâmico. O que seria dinâmico? Seria pegar os dados, essas informações todas do banco de dados e mostrar na nossa página, usando o CMS, WordPress, tá bom? Eu tô aqui com a tela aberta, tá? Eu achei esse design aqui na tela, na internet. Eu tô com Figma desse design, tá? Eu tenho aqui a homepage, tenho uma versão 2 da homepage, eu tenho a página About, versão 2 da página About, tem uma página de blog. E é isso, mas inicialmente a gente vai estar só fazendo essa homepage aqui. Eu vou escolher essa aqui primeiro aqui, ou se vocês quiserem que eu faça a segunda. É basicamente a mesma coisa, só muda as cores e tal, mas as seções são as mesmas, tá? Por que eu escolhi esse design? Esse design aqui, ele é simples, porém ele tem bastante componentes, que são blocos, tá? A gente pode usar aqui bastante CSS. Eu não vou estar usando nenhum framework inicialmente, justamente para vocês entenderem como funciona, como se cria essas colunas, essas seções, tudo com CSS, sem nenhum framework. Mas depois a gente pode estar implementando um framework aí do mercado, Bootstrap ou Tailwind, alguma coisa. Mas o interessante é vocês aprenderem a base de como fazer isso com CSS puro, tá bom? Eu só uso JavaScript aqui em alguns componentes para poder agilizar, tá? Porque senão demoraria muito, por exemplo, fazer um slide aqui, um logo slider, ou fazer um tab aqui, componentes desse aqui, ou um slide desse aqui, de testimonial. Daria um trabalho grande para fazer do zero com JavaScript. Então não tem necessidade, no dia a dia você tem bastante libraries de JavaScript que você pode estar utilizando. Eu vou mostrar para vocês. Então é isso, eu vou apresentar aqui o layout para vocês, tá? Eu tenho aqui vou dar um zoom aqui. Eu tenho primeira seção aqui, eu tenho que a gente chama de Hero, tá? Com a logo, um menu. Eu vou estar implementando esse menu. Esse Hero tem uma imagem aqui, um texto, dois botões que a gente chama de CTA, que são botões de ações, tá? Call to Actions, buttons. E aqui embaixo a gente tem um logo slider, tá? São vários logos aqui que vão estar correndo para lateral em formato de slider. Futuramente, cada seção dessa pode ser um bloco no WordPress. Vou explicar também o porquê, tá? Vamos lá, aqui na próxima seção a gente tem Our Services, que a gente tem um heading, a gente tem 3 cards aqui com botões, interessante. Aqui você pode ver que tem 3 colunas, então a gente vai estar fazendo isso aqui com Flexbox. A gente pode estar fazendo com Grid, CSS ou com Flexbox. Isso aqui é bem fácil de fazer e vai estar responsivo o site, então quando diminuir o viewport para tablet ou para mobile, a gente vai colocar isso aqui em uma coluna só. Então aqui a gente tem outra seção aqui com 2 colunas, alguns pontos, um botão, uma imagem, um heading. Aqui já tem um componente que a gente vai estar usando JavaScript, que são tabs. Cada tab dessa aqui muda uma imagem aqui, então o cliente pode estar selecionando cada tab e muda aqui a imagem, tá? É bem simples também. Aqui tem a seção de slider, que são testimonials, tá? E aqui vai estar passando para o lado automaticamente, ou o usuário vem aqui, clica na setinha e ele já passa para o próximo testimonial. Isso também a gente vai estar fazendo com CSS e JavaScript para fazer esse slider. Aqui embaixo a gente tem uma imagem,
um heading, e aqui a gente tem um componente que se chama accordions, tá? Bem interessante isso aqui também, um componente muito utilizado em várias páginas de perguntas e respostas, né? As facts que a gente chama. Então, muito comum. Já a próxima seção é Our Blog, aqui a gente lista as últimas postagens do blog, interessante também. Então aqui a gente tem um layout fixo aqui de 3 cards, 3 colunas, mas a gente tem um botão de Load More, ou seja, o usuário clicou aqui, a gente já carrega do banco mais 3 ou mais 6, o que for, que tiver configurado. Então isso aqui é bem interessante também para a gente poder depois transformar em um tema de WordPress e buscar esses posts reais do nosso CMS. Tá bem interessante. E quando clicar em Load More, a gente faz uma requisição via Ajax, que é JavaScript, e pega essas informações do banco e já mostra aqui, sem estar fazendo reload da página. A gente mostra automaticamente com JavaScript. Isso é muito utilizado também e bem bacana. Aí aqui embaixo a gente tem uma seção de newsletter, né, para o usuário se cadastrar. Se a empresa tiver um programa de newsletter automático, então o usuário se cadastra aqui. Aqui é um formulário simples, só com um input e um botão de submit, mas a gente pode estar usando um plugin para WordPress, para não ter que estar fazendo do zero isso aqui. A gente pode estar usando um plugin de WordPress para poder cadastrar esse e-mail no banco, ou já integrar diretamente com o serviço de e-mail que o usuário estiver utilizando. Aí tem vários aí, depois eu mostro também esses serviços. E aqui embaixo a gente tem um footer simples, logo, um texto daqui sobre a empresa, sobre about, e um copyright, e alguns itens de menu, tá? A gente pode ter 2 menus, um menu do header e um menu do footer, diferente. E isso aqui também, todo esse site vai ser customizado, vão ser campos customizados dentro do WordPress, onde o usuário pode estar modificando todas essas informações. Então é assim que funciona geralmente. A gente entrega um site para o cliente e o cliente tem a liberdade de modificar o site dele. Tá? Em termos de blocos, hoje em dia o WordPress tem um editor chamado Gutenberg, e esse Gutenberg a gente cria blocos para ele, para esse editor. Por quê? Porque o cliente vai ter a liberdade de criar a página dele. Ele quiser criar uma landing page, ele pode modificar. Essa home page aqui, por exemplo, vamos supor que ele não queira mostrar esse Our Service. Ele pode chegar lá e esconder, ou adicionar, ou pegar esse bloco aqui, criar uma outra página e usar o mesmo bloco, entendeu? Ele pode reordenar os blocos também. Vamos supor que eu quero colocar esse Our Blog aqui no lugar do Our Services. Ele pode, com um clique, ele já reordena todas as seções da página. Então é bem interessante. Vamos lá. Esse mesmo layout aqui que eu achei, esse design, ele já tem ele feito, já construído, já convertido, né? Só que ele é um tema de Webflow. O que é o Webflow? É um concorrente pequeno do WordPress que faz basicamente a mesma coisa que o WordPress, tá? Se vocês entrarem no site webflow.com, vocês vão achar o site desse CMS. Ele é um CMS básico do WordPress que você consegue fazer site também sem usar código, tá? Sem escrever nenhum código. Ele faz basicamente a mesma coisa que os page builders de WordPress fazem, como o Elementor. Eu estou aqui com o Elementor aqui aberto. O Elementor é um plugin para o WordPress que faz exatamente a mesma coisa que o Webflow faz, entendeu? É como se eu pegasse o Elementor e separasse do WordPress, aí viraria um novo Webflow. É basicamente a mesma coisa. Só que a gente não vai estar utilizando o Webflow justamente para vocês verem como se cria os campos customizados, como se criam blocos e tudo mais, tá? Porque a gente aqui é developer, então a gente tem que criar as ferramentas para os nossos usuários.
Tudo bem? Se o usuário final não quiser contratar uma empresa, ele tem essas opções aqui de usar os plugins de WordPress ou Webflow ou outro qualquer. Interessante. O interessante é que a gente usa o WordPress e o WordPress é de graça. É open source, então a gente pode utilizar livremente e criar blocos e plugins. Então aqui vou mostrar aqui rapidamente como vai ficar nosso tema futuramente. Tá vendo? Tem um slide aqui, tem algumas seções e tal. Vou mostrar os componentes aqui. O tab, por exemplo, você clica aqui. Aqui não tá modificando, mas a gente pode modificar a imagem para cada tab. Então selecionou aqui, modifica aqui. E o slide aqui de testemunhos, ó, já está funcionando automaticamente. A gente pode configurar um tempo para ele modificar o slide automaticamente. E aqui, se você clicar nas setas de ida e volta, tá funcionando bonitinho. É basicamente isso que a gente vai fazer. O acordeão funciona assim, ó. Você pode abrir um, fechar outro e tal, ou abrir os dois ao mesmo tempo. A gente tem aqui as seções de blog, de latest blogs, né? Latest posts, que mostra as últimas. Se eu clicar aqui, ó, você vê que ele carrega automaticamente, sem dar um refresh na página. Então é isso que a gente vai fazer do zero, tá? Utilizando uma library ou Ajax, a gente consegue fazer essa funcionalidade. Então aqui tem o formulário, lá já está enviando, tá vendo? A gente mostra uma mensagem de enviado. A gente pode até melhorar isso aqui, que a gente pode colocar esse field aqui é obrigatório, né? Porque aqui eu estou enviando sem colocar e-mail nenhum, então tá enviando para onde? Então aqui a gente pode melhorar isso. E é isso. Não sei se esse design aqui tá responsivo. Esse design aqui tá responsivo, tá? Por exemplo, se eu abrir meu Chrome aqui, ó, eu consigo diminuir minha tela. Ó, é basicamente isso que a gente vai fazer. Um menu de mobile, simples. Tá vendo? Tudo fica empilhado. Por exemplo, se eu colocar aqui um mobile, tá vendo? É assim que a gente vai fazer. Clicou na tab, modificou. Lá o slide de 3 vai para um slide por vez. Acordeão, tudo bonitinho. Beleza, galera? É isso aí. Se tiver alguma ideia, alguma sugestão, alguma coisa que você queira que eu esteja criando aqui para essa página, só colocar aí nos comentários. Tamo junto. Aquele abraço.